Olá a todos, esse é o canal do Manel e eu sou o Manel. Hoje trazemos para vocês mais um desenho, mais um dia nessa série de um desenho por dia. Queria pedir para quem não é inscrito se inscreva, para quem se inscreveu ou já é inscrito, deixe seu like porque hoje o desenho está bem bacana. Hoje eu resolvi fazer um estudo em cima de uma arte que tem um tempo que eu não faço. Eu sou muito aficionado por fantasia medieval e eu durante muito tempo treinei esse estilo de desenho, né? Fazer medieval fantástico e tal. Hoje em dia eu tenho estudado outras coisas, outras técnicas, e durante muito tempo eu não tinha a tablet, né? Não tinha mesa digitalizadora, não tinha nem computador, e eu fazia muito na caneta. Eu comecei fazendo com a caneta Bic, depois eu descobri a caneta Nankin, e eu tenho vários desenhos nesse estilo assim, medieval fantástico. Eu fui estudando técnicas de rachurar, né? Que são esses tracinhos que a gente faz para dar impressão de sombra, volume e coisas do tipo. Eu estudei muito, sempre, acho que até hoje eu sempre quis trabalhar com isso, fazendo desenho nesse estilo, mas é bem difícil. Hoje em dia é pouco valorizado, eu acho. É melhor investir em ter um traço mais realista, colorir mesmo, né, do que só desenhar. Eu sempre gostei de fazer assim, esse monte de risquinho e dar impressão de volume e texturas diferentes. Se você for lá no DeviantArt, você vai ver que tem diversos trabalhos meus, na maioria das minhas mesas de RPG que eu joguei ao longo da minha vida. Meus colegas sempre me exploraram bastante, mas apesar da exploração, isso sempre me ajudou a treinar, me incentivou. Antigamente tinha revista, voltou até agora, né? Mas a Dragão Brasil, eu cheguei a mandar desenho pra lá. Mas eu acho que na época eu não era tão... Não é que eu seja bom agora, mas eu não era tão evoluído, né? Eu não tinha essa visão de desenho que eu tenho hoje. Então eu quis fazer esse desenho bem rápido, traçando, rabiscando, sem ter uma definição boa assim. Eu nem usei o brush certo para ficar meio esfumaçado, dar essa impressão, rachurar aqui, fazer uma sombra. E você pode observar que ao longo do desenho eu faço bastantes riscos, mas eles não são uniformes. Se eu fosse fazer uma ilustração mesmo, ou seja, não fosse um estudo, e eu fosse fazer nesse estilo, eu teria que riscar certinho, dar um espaço entre eles para ter uma uniformidade, para criar o efeito de sombra, para ficar bem mais coeso, bem mais lógico. Aqui tá bem bagunçado assim, eu fui fazendo, fui rabiscando. Hoje o dia foi puxado, eu tive algumas coisas para fazer, então eu tive que acelerar esse processo. Nesse desenho aqui eu levei, eu acho que foi 2h30. Acelerar assim, né, entre aspas, já que é um desenho preto e branco, né? Deveria ter sido mais rápido, mas não deu. Eu acabo perdendo tempo com algum detalhinho ou outro e tal, viagem na maionese. Mas é um desenho que eu gostei bastante de fazer, de um personagem que eu sou fã, que é da série Dark Souls, do Dark Souls 1, é o Artorias, The Abyss Walker. Ele é o cara mais B10 assim, ele é a boss fight mais fora do Dark Souls 1, cara, assim, de coração mesmo. Ele é incrível assim, o design do personagem, a história, tudo que tem relação com esse personagem, cara, é incrível. O Miyazaki acertou muito. Esse personagem saiu só na DLC, né? Não tem na meta principal do jogo, mas realmente ele enche os olhos. Você, quando você vê ele assim, ele tem um braço quebrado, né? E ele tá possuído pela escuridão, pelo Manos lá. Você chega, a história dele é bem triste até, porque ele vai atrás da escuridão que tá tomando conta do mundo do Dark Souls, a mando do Rei Green. E ele vai parar numa cidade lá e encontra Manos, né? Que seria a fonte de toda
toda a escuridão. Ele que possui a Dark Soul, que dá um nome ao jogo, Humanos. Ele seria o pequeno pigmeu que pega a Dark Soul no início do jogo, né? Isso aí não é... Dark Soul não tem... Não é preto no branco, né? Você interpreta igual a Bíblia, assim. Tem um monte de interpretação, igual o Apocalipse. Cada um fala que vai ser do jeito. E Dark Soul é meio assim também, né? Você tem que ler muita coisa do jogo para poder descobrir um detalhe ou outro e tal. E muita coisa não é confirmada. E de um jogo para o outro as coisas mudam. Então, às vezes, você acaba não descobrindo uma coisa ou não fazendo uma quest por causa disso. O Artorias, ele seria o Cavaleiro do Lobo. Ele é um dos principais generais do Gwyn. Ele tem um pedaço, fragmento da alma do Gwyn. Dizem que a pessoa que tem o fragmento da Soul Lord lá, né, a principal alma, a primeira, ela fica um pouco maior. O Gwyn é gigante, né? E o Artorias também é um pouco maior do que seu personagem. Ele porta uma espada ali de 2 mãos, irada. E ele também tem uma peculiaridade, né? Que essa espada dele ele tem um lobo que você encontra no jogo normal. E esse lobo, cara, ele luta com essa espada na boca. É outra luta assim incrível, que é muito maneiro. E nessa DLC, quando você vai lá e tal, você enfrenta ele e ao longo do jogo a DLC se passa no passado. E ao longo dessa DLC você acaba encontrando o lobo dele também. E se você fizer isso antes de enfrentar o lobo no jogo principal, cara, o lobo te reconhece seu cheiro, porque na DLC você meio que salva ele. Então o lobo te reconhece, cara. Incrível assim a história disso, como é contada, como você vê no jogo. Dark Souls é um jogo excelente, é difícil, mas vale a pena, vale o esforço. E ele foi o único a andar no abismo, né? Que no jogo principal você pega até o anel dele para poder enfrentar um rei que tá no abismo lá. E o que acontece? Ele tem um braço quebrado, ele usa essa montante com uma mão só. Porque ele tem um braço quebrado que foi quebrado durante a luta do Humanos. E o escudo dele é partido e esse braço é quebrado. Enquanto ele tenta defender Sith, né, que é o lobo dele. E parceiro dele e tal. E que você, como eu disse, a DLC no passado, no futuro você enfrenta esse lobo para poder enfrentar o rei, para poder zerar o jogo, você tem que enfrentar ele. Cara, eu acho muito legal o conceito do personagem em si. Ele é muito legal, ele parece assim um Nazgûl, né? Você não vê o rosto dele. Esse pano que tá nele, ele é azul, um azul marinho, um pouco mais claro que o azul marinho. Ele é um personagem assim que a armadura dele é muito bacana. Ele é todo magrelo, né? Ninguém explica porque ele tem a canelinha tão fininha. Mas é um dos sets mais maneiros do Dark Souls, cara. Não só o set, como a história dele, as coisas e tal. Ele é um cara dedicado, um cavaleiro que acabou, né, sendo corrompido pelo Humanos, que sofre a dor da corrupção. Quando você luta contra ele, ele fala com uma voz fantasmagórica, penosa, né, mostrando que ele tá ali, mas tá sofrendo. Você enfrenta ele, ele tá todo corrompido, a escuridão, é uma lama, uma fumaça negra que sai dele. Ele é um mestre, assim, a boss fight muito rápida, muito frenética, assim, é muito legal enfrentar ele. Você apanha bastante, mas tipo, Dark Souls assim, você sempre vai apanhar, mas no final é aquela luta que quando você ganha do mestre, cara, você fica tremendo. Porra, como vidradão, falando, caraca, meu irmão, que maneiro, vou voltar aqui num outro gameplay para enfrentar ele com outras armas, ou sem escudo, ou outras coisas para deixar o jogo melhor ainda. Infelizmente ele morre, né? Ele é tido como salvador lá, que impediu que a escuridão chegasse a Norlondo, mas ele morre. E morre para você, né? O Chosen One, no caso.
mas isso nunca é mostrado no futuro. A história real é que ele foi o salvador aí de Anor Londo, e ele é honrado, tem vários itens dele que é mostrado durante o jogo e fala um pouco da história dele, o próprio anel para você andar no abismo. É uma parada muito maneira, muito bem bolada. O Miyazaki é genial nessa criação de personagem. Existem outros personagens mais fodas ainda e tal. Eu já falei do Sid Meier, que é um cara que eu acho bacana pra caramba. Tem o Solaris, né, que é o cara que todo mundo gosta, Price the Sun. Um dia eu vou fazer um desenho dele e vou falar sobre ele aqui. Bem, galera, o desenho de hoje é esse. Eu fiz bem rápido, foi o que deu pra fazer. Continuo os estudos, pretendo trazer um desenho assim, nesse estilo e tal, pra galera. Porque eu acho uma parada maneira, essa Hashira, o pessoal tá perguntando sobre a arte final. Quando eu for ensinar, com certeza vai ser um desenho desse estilo. O desenho de hoje é esse. Valeu, obrigado por assistir e até amanhã.